Hegel, eu tava pensando e realmente a justiça só vai ser alcançada quando o proletariado controlar os meios de produção. A luta de classes é uma matriz da história, não tem outra. Mas a gente já conversou sobre isso. A liberdade individual é extremamente necessária para o desenvolvimento histórico, mano. É muito simples. Só a dialética vai poder levar a gente para além. Esse princípio de justiça é a síntese entre necessidade e liberdade. Eu te falei isso. Ele pode ser um pouco falho, não? Porque afinal pode ter diversas interpretações de uma mesma divindade. Isso não pode levar a juízes errados? Por isso que eu acho que o meu conceito de justiça é o melhor. A justiça como justo meio. A justiça como o equilíbrio entre virtudes. Aristóteles, eu acho que você tá subestimando um pouco a capacidade humana de compreender a justiça divina, sabe? Afinal, como que a gente alcançaria uma verdadeira ordem moral sem essa orientação divina, sem essa iluminação divina? A gente precisa transcender essa mera busca pelo equilíbrio. Afinal, para você, o que é virtude sem orientação divina? Hegel, novamente, eu acredito fielmente que a história é impulsionada pelo conflito de classes. A gente só vai poder falar em justiça quando essas disparidades forem eliminadas. A igualdade é a essência da revolução. Lindo! Para de falar asneira! Eu te falei, eu vou falar de novo. É a dialética que leva à evolução histórica. Tá certo, luta de classes é parte disso, ok. Mas não é o fim. Tem que ter uma conciliação entre as contradições. E não a eliminação de uma classe inteira. Estou subestimando a capacidade humana. Eu estou justamente reconhecendo suas limitações. Afinal, não é muito mais razoável a gente basear o conhecimento que é verdade, basicamente, na razão e na experiência humana do que simplesmente em juízos hipotéticos de uma interpretação divina? Aristóteles, eu acho que não. Eu acho que quando a gente parte muito para esse campo da ética, das virtudes, a gente pode entrar num mundo muito relativista. Porque o que pode ser virtuoso para mim pode não ser para você e vice-versa. Então a gente precisa transcender essas questões individuais e culturais. E a gente precisa do quê? Da orientação divina como uma bússola para a gente alcançar esse caminho certo, esse padrão absoluto e imutável. Tanto que, outra coisa, a gente já viu vários exemplos durante a história que quando você seguiu uma virtude individual, uma virtude subjetiva, não deu muito certo, né? Mas é justamente isso, aquilo. Não existe essa coisa de interpretar tudo, essa orientação divina, ela é interpretada, ela é falada por alguém. Então isso abre muito mais brecha para injustiça, o que é literalmente o oposto da justiça. Afinal, como eu disse, o equilíbrio da justiça é justamente o justo meio, é o equilíbrio das virtudes. Então, justamente na história, como pelo homem ser um animal político, ele percebe que existem questões sociais da natureza e que ele coloca como bem comum. E é isso que deve ser buscado, e isso que impede essa injustiça de acontecerem, e não uma interpretação divina. Vamos tomar uma cerveja que é melhor, né? Hegel, o problema é que você não tá entendendo o que é a luta de classes. E aí, gente? Aqui, pelo amor de Deus. Gente, a gente tá conversando aqui, eu quero a opinião de você. Que eu tô certa e ela tá errada, eu não quero admitir que ela tá errada. É muito simples, eu tô falando pra ela sobre justiça e que a dialética histórica, ela mostra pra gente que a justiça é um conceito em constante evolução, não é? E que também é muito básico que a gente tem que se adaptar às mudanças que estão na sociedade em busca de alcançar uma sociedade mais livre e igual. Muito simples. Eu sei, luta de classe é importante, meu bem, mas o ponto é que a dialética histórica ela é muito maior, ela é muito mais ampla e é ela que pode levar a gente para uma sociedade igualitária e livre. Hegel, a dialética de classes não é importante, ela é essencial para a gente entender a dinâmica da sociedade. A luta contra as estruturas econômicas opressivas é o cerne da história. Ignorar a importância da revolução nesse processo só vai levar a gente para resultados superficiais. O problema dessa teoria é esse, é superficial. Você não chega na real questão, que é a desigualdade, que tem tudo a ver com a luta de classes. Você se perde aí. Parou, pessoal, parou, que discussão é essa? Somos filósofos maduros. Como eu estava falando pra aqui,
A justiça, ela é agir virtuoso, é o agir ético. Não é essa discussão assim, não. Esse papinho de desigualdade tá ficando meio feio. Todo mundo sabe que essa coisa de igualdade excessiva só traz problema. Por quê? Porque impede a excelência individual, esse desenvolvimento. Eu concordo com vocês, todas, mas eu acho que a gente, como eu já falei, eu acho que a gente tem que levar em conta a dimensão divina da justiça. A lei natural, que provém da razão divina, ela vai nos orientar para a busca do bem comum. O bem comum vai fazer com que a gente perceba o equilíbrio das diferenças e vai fazer com que a gente também respeite a ordem divina. E ignorar essa dimensão vai dar ruim. A gente vai chegar numa concepção de justiça vazia e desconectada da verdade última. Exato. A gente também tem que pensar que a dialética, a evolução da dialética social, sabe, ela mostra que é crucial a busca pelo reconhecimento e pela liberdade. Sabe, a gente tem que nos adaptar às mudanças da sociedade pra gente conseguir, tipo assim, criar uma sociedade mais inclusiva e mais igualitária, entende? Pessoal, só um momentinho. Eu acho que a gente tem que retomar um ponto que o Aristóteles falou aqui. Porque pra mim, como é de conhecimento de todo mundo, a justiça está completamente conectada com a estrutura econômica da sociedade, com as relações materiais. E eu acho que esse é o ponto principal que a gente não pode perder no debate. Eu compreendo suas preocupações, Marcos, mas o problema é esse papinho de igualdade excessiva só gera uma mediocridade. Então, a justiça, ela é baseada na virtude, ela é baseada na individualidade, na excelência individual. Como é que eu posso aplicar isso numa sociedade tão injusta que aplica uma igualdade excessiva? Amigo, é o seguinte, as virtudes individuais não vão florescer em uma sociedade que reprime elas. Elas precisam de igualdade material para que elas se desenvolvam. A gente nunca vai ter virtudes individuais e desenvolvidas quando a gente não tem a estrutura econômica necessária para isso. Mas quem que não tem estrutura? Todos os cidadãos que eu conheço têm estrutura. Amigão, essa é a sua opinião, tá bom? Uma justiça, ela tem que ser equilibrada, o homem tem que ser virtuoso, tem que ser ético. E é isso que a justiça se baseia. Não tem esse papel de é só você querer. O mérito compensa, a virtude compensa. Meu amigo, a gente vai ter que concordar em discordar, porque a justiça que eu defendo é a justiça que ultrapassa a opressão. Porque senão não tem sentido, e não tem sentido colocar o nome de justiça nisso. Esse barco eu enterro agora, hein? Eu não vou. A vida.